Oi, gente, olha aqui nós de novo. Sim, graças a Deus. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que ou você é ou você não é. Quando uma pessoa faz uma pergunta dessa pra gente, eu falo algo do tipo, automaticamente a gente começa a fazer uma autoavaliação de nós mesmos, a fim de saber o que somos ou o que não somos, ou o que pensamos que somos sobre nós. E é isso que a gente vai falar hoje, sobre o que nós somos realmente diante de Deus. Eu acredito que Jesus, com sua plenitude, com sua grandiosidade, não levantou meio profetas, meio evangelista, meio João de Deus, meio pessoas capazes de falar de Deus. Ele levantou pessoas capazes de levar a palavra dele, custe o que custar, doe o que doer em si mesmo, mas pessoas capazes de realmente levar a palavra dele. E certa vez Jesus estava mais uma vez pregando, e Jesus, toda vez que ele ia pregar, que ele estava ministrando, ele atraiu uma grande multidão, porque a palavra dele era nova, era eficaz, é a palavra que salva. E mais uma vez em João 6,68 ele estava pregando, ele estava ministrando, falando sobre o que fazermos, como devemos sermos para conseguirmos a vida eterna. E quando Jesus começou a falar, as pessoas começaram a achar aquela palavra dele muito difícil, começaram a achar tudo muito difícil e começaram a ir embora porque começaram a achar o fardo pesado demais, talvez a ponto de eles não conseguirem carregar. E eles começaram a ir embora, deixando de ouvir a palavra de Deus, porque não conseguiram suportar, começaram a achar que fosse pesado demais. E ali estavam também os 12 discípulos, e Jesus virou para ele e perguntou se eles também não iam. E eles viraram e falaram: para onde iremos, Senhor? E Pedro respondeu a Jesus: para onde iremos? E só tu tens as palavras de vida eterna. Jesus, com sua grandiosidade, com seu poder, dono da verdade, da palavra, ele não se preocupou com a multidão que estava deixando de ouvir a palavra dele, porque estava achando difícil. Ele não se preocupou, porque o pouco tempo que ele passou aqui na terra, ele se preocupou de falar a verdade, de falar a palavra que realmente tem o poder de nos salvar e de nos levar para o céu. Foi com isso que ele se preocupou. Ele não se preocupou com quantidade, ele não se preocupou com multidão, ele não se preocupou com o que aquelas pessoas estavam achando, ele se preocupou em levar salvação para aquelas pessoas. E ainda que elas começaram a achar muito pesado, nem por isso mudou nada. Ele não se preocupou e por onde passou ele levou palavras de vida eterna para aquelas pessoas. E que vemos hoje, nos deixa muito triste, é ver pessoas influenciadoras da palavra de Deus, pessoas com grande número de seguidores, deixando de falar a verdade, deixando de falar palavras mesmo que são duras, mas palavras que salvam, palavras que libertam, palavras que curam, deixando de falar essas palavras por medo de perder a sua multidão, por medo de perder a quantidade de pessoas que estão ali, com medo que as pessoas comecem a ir embora, comecem a deixar eles ali porque não estão suportando a verdade, não sabendo eles que aquela verdade que sai da sua boca é a verdade que salva, porque é a verdade que vem do céu. E que não tem que se preocupar, que você não tem que se preocupar com quantidade, com multidão, mas tem que se preocupar assim como Jesus se preocupou em falar palavras de vida eterna. Meu querido, não seja fraco para pensar em multidão, em quantidade de pessoa, mas seja forte em levar a palavra de Deus, mesmo algumas pessoas não suportando, achando pesado demais, porque não importa se você tem que sacrificar a sua multidão, não importa se você tem que sacrificar algumas pessoas que não estão dispostas a ouvir aquilo, mas você tem que falar a verdade, porque o que acontece é que existem pessoas que estão querendo alargar o caminho estreito do céu com palavras que massageiam egos, com palavras de facilidade. E a palavra que cura, a palavra que sara, a palavra que muda, a palavra que transforma é a palavra de Deus. É a palavra de vida eterna que nos leva para o céu e que nos sara de nós mesmos e nos faz santo para ir para o céu. Então não se preocupe com quantidade, se preocupe de falar a palavra de Deus, a palavra que salva. Porque a palavra de Deus ele tem um poder tão grande, mas tão grande na nossa vida, que a partir do momento que você começa a falar da palavra de Deus, ainda que tenha 2 ou 3 pessoas
A partir do momento que a palavra sai da sua boca, aquela palavra com poder cortante, como de uma espada de 2 gumes, é cravado no coração daquela pessoa, que ainda que nunca mais ela escute palavras de salvação, palavras capazes de levar para a eternidade, ela nunca se esquecerá da palavra que saiu da sua boca. Querido, se preocupe com a alma, se preocupe com a palavra de Deus, se preocupe com o evangelho, não se preocupe com a multidão. Não queira atrair as pessoas, mas queira que a palavra de Deus atraia elas pela sua santidade, pela sua salvação que existe nela. Algumas vezes você vai ter que sacrificar a sua multidão. Você vai ter que sacrificar algumas pessoas, você talvez vai ter que perder algumas pessoas por estar falando a palavra de Deus, mas a obra é do Senhor e algumas pessoas naquele lugar vai precisar ouvir o que você tem que falar. Então não fale o que você quer falar, não fale porque você quer ganhar alguém, que você quer ganhar status, quer ganhar multidão. Fala para você ganhar multidão para o reino do céu. Ganhe multidões para o reino do céu com a palavra que traz salvação, não com palavra que atrai pessoas com facilidade. Não tente alargar o reino dos céus, o caminho para o reino dos céus, com facilidade. Amém? Essa é a palavra que o Senhor Jesus colocou em meu coração. E a minha oração é que nós possamos não nos conformar com o evangelho de facilidade, mas que a gente venha querer ir mais fundo. Que nós não se conformamos com lugares onde qualquer pessoa pode alcançar, mas que nós venhamos ir mais fundo com a palavra de Deus. Amém? E eu espero que você tenha gostado do vídeo. E se inscreve aí no canal, deixa seu like, vou deixar as minhas redes sociais na descrição do vídeo, se você quiser seguir lá. E lembrando que você pode dar sugestões de vídeo, ok? Pra me falar. Eu vou ficar alguns dias sem gravar vídeo por uns motivos de força maior, mas assim que eu puder eu vou gravar, ok? Beijo e fica com Deus, meus